Bruno Chamochumbi e essa é a sua TV MBM. No programa MBM Entrevista de hoje eu falo com Bruna Epifânio, diretora do documentário Inhoquim, o Caipira Centenário. Ela conta pra gente um pouco dessa história, deste trabalho e principalmente das expectativas para o lançamento que acontece no meio do ano. Bruna Epifânio é a diretora deste documentário, né, que conta a história e ao mesmo tempo um olhar mais afetivo, mais humano sobre esse centenário do 15 de Piracicaba. Conta pra gente, Bruna, qual que é a história, qual é a proposta, como é que isso se desenrola no seu projeto? Bom, o Inhoquim, o Caipira Centenário, ele começa em 2012. Nossa, você vê, são 2 anos de projeto, né? 2 anos, né? Com o pessoal que é do Conselho Deliberativo, que trabalha a memória e o arquivo do 15, eles chegam com uma proposta de tipo 2013 o 15 faz 100 anos. E aí? O que a gente pode fazer? Exatamente. E aí a gente começou a pensar o que fazer e como fazer, né? São 100 anos, é uma trajetória muito longa, são muitas histórias a ser contadas e a gente fez uma série de reuniões para começar a pensar o que a gente ia falar e como a gente ia fazer. Então, certo. A gente acabou escrevendo o projeto pela Lei de Incentivo do PROAC. Que é uma lei, para você que nos assiste, uma lei do governo estadual que promove ações culturais diante de abatimento do ICMS. Foi pelo PROAC, ICMS, então que a gente o nosso projeto foi aprovado lá, né, pela Secretaria do Estado, e no ano de 2013 a gente começou a captação de recursos, né, que a gente tem um apoio da Odi Papéis, da Raizen, da Sanavita, da Rinem e da Volmes, né? São 5 empresas que, através dessa lei de incentivo, apoiaram o nosso projeto. Veja que essas empresas, teoricamente, não colocaram recursos próprios, elas utilizaram uma parte do imposto devido e reverteram numa ação tão bonita que é esse projeto. Indo para a questão do conteúdo, né? Esse documentário que se chama Inhoquim, o Caipira Centenário, né, ele quer falar deste clube, ele quer falar dessa cidade, quer falar das pessoas que fazem isso sobreviver por 100 anos, né, que não são só jogadores, mas sim a cidade de Piracicaba, né. E não são tantos os clubes ainda no Brasil que chegaram a essa marca, né, 100 anos, né, Bruna? 100 anos e assim, o que a gente tem observado é que o Esporte Clube 15 de Novembro, ele é Esporte Clube 15 de Novembro desde 1913, ele nunca mudou o nome, ele sempre foi reconhecido como, né, o 15 de Piracicaba e mantém sua tradição até hoje, né? E aí a gente tem, nessa trilha, né, para contar essa história, né, a gente optou para fazer um recorte, né, desses anos de glória, desses anos de tristeza, né, que a paixão ela se resume a isso, né, a muito amor, a muita felicidade, mas também aos momentos meio tristes. E aí a gente foi atrás desses personagens para nos ajudar a contar essa história e ajudar esse Inhoquim, né, a surgir nas telas aí, né? E como é o ponto de partida para encontrar esses personagens? É difícil? É fácil? Quem é que ajuda vocês nessa odisseia praticamente aí para encontrar tanta gente importante para contar essa história? É fácil, porque são muitas pessoas, né, que ainda, né, fazem parte dessa história e é difícil selecioná-las, né? Sem dúvida. A gente tinha, né, é um documentário que tem mais ou menos 50, 60 minutos, né? Então a gente, como que a gente vai contar essa história com tantas pessoas que podem nos ajudar, né? Então a gente tem o pessoal que é da pesquisa, que é exatamente esse pessoal do Conselho de Arquivo e Memória do 15. A gente tem uma consultoria que é com Cecílio Elias Neto. E aí a gente chegou a um saldo, né? Nós entrevistamos 16 pessoas. Um número muito interessante. É uma amostra expressiva disso tudo, né? De quem fez o quê e de quem tem o quê para contar, né? Exato. Então foram 16 entrevistas, mais uma série de depoimentos com torcedores, né? Certo. Nós buscamos muito ex-jogadores, né? Inclusive a gente tem o jogador mais velho, vivo. Quantos anos? 93. Como é o nome dele? Cardial. Uma pessoa muito lúcida ainda. Nós entrevistamos muitos outros ex-jogadores de várias gerações, né, do 15. Então o seu Cardial, ele é da década de
final da década de 40, década de 50, que é um ano bem auge do 15. Bem glorioso, né? Bem glorioso. Nós tivemos jogadores da década de 70, 80, que também é outra fase muito interessante. E a gente também entrevistou uma pessoa que participou desse acesso para a Série A1 agora também. Ah, certo. Além, né, de ter entrevistado outras figuras, né, que são jornalistas. Um deles é o Celso Unzelt, que acompanha essa história? Que acompanha, um paulistano. Ou é um ativo participante dela? Ele acompanha, ele se emociona, ele é de tudo um pouco ali. Ele é um paulistano roxo, mas ele fala que pra ele Piracicaba surgiu depois do 15. 15 Olha, veio primeiro na vida dele. E pra terminar, a Bruna como pessoa, o que mais emociona você como sonhadora de um projeto que começou aí no berço de um grupo e hoje está com tantas pessoas e fazendo aí os últimos detalhes, os últimos retoques para ganhar o mundo, né? Uma história tão viva. O que te emocionou? O que te emociona nisso tudo? Olha, acho que me emociona muito esse reencontro com esse amor e ao futebol, né? E não assim, a gente encontra uma paixão nas pessoas, né? Que é assim, elas não conseguem nem descrever, né? E no momento que elas falam do hino, é uma coisa muito interessante. A gente, inclusive, chora junto com eles durante as entrevistas, porque você vê que é uma coisa que tá além de qualquer explicação, né? E para mim, encontrar a paixão dentro das pessoas é uma coisa que me emociona muito e acho que vai me emocionar a vida inteira. Bom, e você que nos assiste, para fecharmos com chave de ouro, vai acompanhar um pouco das gravações, das imagens, das fotografias desse documentário que certamente ganhará seu coração e ficará na história por mais 100 anos, pelo menos, né, Bruna? Do nosso 15 de Piracicaba e dessa cidade que ama o seu rio, que ama a sua gente, que ama a sua história e que ama o seu time de futebol desde 1913. Bruna, obrigado. Muito obrigada a você.